Fala galera, Agafnari, e hoje estamos aqui para abordar um dos animes que estão sendo lançados nessa temporada e que promete ser um dos melhores. Basicamente a sinopse que a gente tem desse anime é a seguinte: após reencarnar em um outro mundo com grandes poderes, parece que a vida será fácil, mas as coisas não saíram tão bem para Reinhardt, já que ele foi abandonado quando bebê por seus pais, por eles não acreditarem que ele tinha magia. Felizmente, Reinhardt é extremamente poderoso e de alguma forma conseguiu sobreviver nesse mundo desconhecido, conseguindo amigos importantes e ficando mais perto de ter a sonhada vida de aventuras em um mundo de fantasia. Basicamente, esse anime é Jitsu wa Ori Seikyu Deshita, alguma coisa assim a pronúncia do nome. E nesse exato momento nós vamos abordar o início dessa história e como ela se dará no decorrer do anime. Então, vem conferir com a gente. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota. Basicamente tudo começa com o nosso protagonista no Japão, onde ele basicamente era um recluso e no seu terceiro ano do ensino médio ele sofreu tanto bullying, mas tanto bullying, que ele acabou se isolando e se tornando um recluso. E claro, seus pais também não eram lá dos melhores. Isso só fez com que ele piorasse as coisas cada vez mais. E que agora, após se passar alguns anos, ele continuava da mesma maneira, daquele mesmo jeito, tendo de certa forma uma vida vazia. Porém, uma deusa o recebeu de braços abertos e então foi decidido que ele iria reencarnar em um outro mundo e claro, neste outro mundo existe magia. E que ele ia ter uma vida de certa forma um pouco mais fácil, uma oportunidade de ter a vida mais fácil. E ela meio que daria uma habilidade de cheat pra ele, para que isso o ajudasse. E foi aí que o nosso protagonista percebeu que tinha morrido de alguma forma naquele mundo anterior, naquele quarto do qual ele passava a sua vida. Só que até o momento a gente não sabe como ainda foi que ele morreu. Assim, ele decide que nessa nova vida, ele quer continuar vivendo ali, naquela forma, do jeito dele. Ele quer usar a sua habilidade que ele vai ganhar para poder viver da melhor forma possível e poder relaxar sempre que puder. E assim ele fica muito animado com essa história de reencarnação. Primeiramente, ele renasceu como um bebê na família real, o que já é aquilo, né, bem grandioso. E basicamente ele se tornaria o príncipe daquele lugar, mas isso não se mostrou tão bom, já que ao nascer nessa família, todos esperavam muito dele, principalmente no quesito magia. Só que logo no seu nascimento, o seu pai, o rei, ele decidiu que iam fazer um teste para saber o quanto de magia ele possuía. E o rei ele esperava ali que fosse na casa dos 40, 50, até 70 ali. Mas era simplesmente, bom, 0,2. E isso chocou bastante eles. Fora que ele também não possuía atributos, podendo utilizar apenas magia de barreira. E como eu disse, o rei e a rainha ficaram abismados, ficaram em choque ali com isso. E decidem que eles não podem ter uma vergonha como aquela na família deles. E eles decidiram fazer da seguinte maneira: eles vão dizer que o príncipe nasceu morto e eles vão simplesmente abandonar o bebê ali na floresta para que ele morra, enfim, aconteça o que for acontecer com ele, só não fique ali com eles. E o nosso protagonista entra em desespero e ele fica se perguntando onde estava o cheat que a deusa prometeu. Mas na verdade, meus caros, isso não passa de um mal entendido, já que a deusa deu sim esse cheat, só que ela esqueceu de certa forma de dar os atributos a ele, então tem ali um certo ponto para ela. Só que naquele reino, a forma de medição de nível de magia deles é que foi o problema em si, já que no deles o sistema ele só possui 2 dígitos, só mostra 2 dígitos. Isso também porque a maioria do pessoal só tinha essa capacidade de chegar nesses 2 níveis ali, né, tipo, no nível de 2 dígitos. Só que tinha uma pequena diferençazinha do pessoal comum para o nosso protagonista, onde que o nível do nosso protagonista era de simplesmente 1002, não 2. E isso gerou todo aquele problema. E basicamente após ser abandonado na floresta, ele se lembra que o mago que o avaliou falou que ele poderia utilizar essa magia de barreira. Então ele decidiu testar para ver aonde ele poderia chegar e como ele poderia utilizar aquela magia. Após dar início a esse teste, ele percebeu que usar magia não era tão difícil assim quanto ele pensava. E com isso ele vai aprendendo rapidamente como usar o seu poder, podendo dar forma à barreira, aumentar ou diminuir o seu tamanho, também dar atributos e também utilizar em si mesmo. E fora que tem muito mais coisas que ele descobre que ele pode fazer com isso. Até mais pra frente ele consegue criar como se fosse um sistema de câmeras apenas utilizando esse poder dele. E com isso ele consegue até mesmo voar. E após dar uma volta na floresta, testando a sua habilidade, uma loba gigante aparece e tenta devorar ele, mas acaba não conseguindo por conta da sua habilidade, que é das barreiras, mostrando quão forte esse poder é. E após criar várias barreiras para atacar a loba, utilizando umas para erguer árvores e outra até mesmo para erguer a própria clareira onde estavam, a loba se rende e faz um pacto com ele prometendo servir. E bem naquele momento ela ganha uma forma humana, pelada, belíssima, meus caros, se é que vocês me entendem, e tenta até mesmo amamentar o nosso protagonista. Coisas vão e vêm, e do meio pro fim aparece um grande guerreiro e nobre que decide adotar o nosso protagonista e leva a loba, agora conhecida como Flay,
pra casa dele. Assim, o bebê agora também conhecido como Reinhardt ou Hurt, eu acho que é assim a pronúncia deles, eu peço desculpa se não for. E basicamente é isso, o nome deles são esses. E a partir desse momento em que ele é levado pra casa desse guerreiro, é que vai dar início às aventuras do nosso protagonista, onde sim, tem ação, tem aqueles momentos de luta, mas lembre-se que o foco do nosso protagonista é tentar ali relaxar, tentar descansar. Mas que de alguma forma as lutas sempre chegam até ele, fazendo com que ele tenha que parar essa sua vida de moleza, sua vida monótona, pra dar ali os seus pulos pra conseguir finalizar aquelas lutas o quanto antes. Então, se gostou, já deixa o seu like. O anime já tá sendo lançado, confere lá os episódios e diz pra gente o que você achou desse anime, ou até mesmo quiser acompanhar lá a história, o mangá em si. Também nos siga nas nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. Fui.